Bom, pessoal, podem ir mandando as perguntas no chat, né? Fiquem à vontade. José Alberto Ávila Pires. Alberto, tudo bem? Está sempre presente com a gente aí, tudo jóia com você. Boa noite. Acabou de chegar, né? Pensei que tinha uma pergunta, não cheguei. Vamos ver. Tem uma para mim aqui. Alberto, qual o risco de segurar animais com o mercado em queda? Será que ele não pode recuperar e ter mais lucro? Quer dizer, será que o mercado não pode recuperar e ter mais lucro? É verdade, né? A gente sempre costuma olhar os fundamentos, né? Então, quando a gente faz as sessões de cenários, eu julgo sempre importante, e vocês estão convidados, né? A gente sempre convida o pessoal para participar de umas sessões para ver como é que a gente faz, revisar isso com constância, porque, sim, o mercado pode recuperar, e se ele recuperar, pode te dar essa chance. O que acontece é que, como eu mostrei ali, o tempo do confinamento, né? O tempo do confinamento, ele é muito curto, né? Quer dizer, de 90 para 140 dias é um mês, né? E os custos sobem significativamente. Quanto mais o pesar do animal, mais sobe esse custo e sobe rápido. Então, se você segurar e por acaso não subir, isso é prejuízo na lata, né? Você está segurando um dia, não subiu, no outro dia não subiu, no terceiro dia não subiu, você está assumindo prejuízo cada vez mais, né? Então, passa aí algumas semanas que nem as grandes indústrias se retiraram, inclusive, da compra, está obrigando você a ficar com um animal acabado na fazenda, né? Quer dizer, esse animal vai ter que sair em algum momento e engordar, segurar mais animal acabado dentro do coxo, ele é arriscado. Se você pagou caro, porque você tinha uma expectativa de que esse mercado ia subir e ia compensar aquela, pior ainda. Nós vimos ali o efeito de pagar caros no mercado em queda, cada dia é prejuízo maior. Dias de coxo, né? Dias de coxo, quanto mais alto o seu custo, né? Então, tudo isso vai afetando e você tomar esse risco é muito, muito arriscado. Então, passa a ser necessária uma revisão constante para ver se há essa possibilidade. Nos nossos sistemas, a gente tenta projetar e acompanha como é que está vindo o passado, né? Quer dizer, o passado está com tendência de baixa e se essa tendência começar a virar, a gente começa a projetar para alto. Senão, ele anda pela banda de baixo nossa. E aquilo é projetado com uma segurança razoável, né? Lógico que casos de efeito de oscilação de mercado muito grande, ele não pega. Mas, no geral, aquilo pega uma grande parte. Então, a gente começa a ter, será que vale a pena continuar com o preço, se o preço continuar estável, segurar esses animais, ou será que vale a pena eu vender ele agora? Esses são pontos que a gente deve refletir e ter muito na conta, principalmente no final dos animais, no acabamento de animais. Uma do José Roberto. Qual o preço de venda que você usou na simulação? A gente trabalhou com um preço de compra aí que foi real, né? De 2.600 o bezerro da desmama. E a nossa simulação aqui, para ver qual estratégia a gente trabalha, a gente está trabalhando um pouco mais pé no chão, em torno de R$310 o preço de venda. Eu acho que o mercado tende aí, que a gente vai conversando com os analistas, né, Alberto? E vai ouvindo aí, acho que é por aí, mais pé no chão. Assim, depende da região, é lógico, né? 310 São Paulo, ok. 310 Mato Grosso do Sul, hoje está 300, 302, 303. Há uma expectativa, sim, de que o mercado dê uma recuperada com a China voltando. A gente tem acompanhado de perto esse mercado, mas está mais lento do que eu gostaria de ver. Essa é a questão. E se ele está mais lento, as nossas projeções vão baixando, né? Porque o mercado começa a não pagar, não te dá perspectiva, aquele futuro que pagava 320 não volta nos 320, então começa a ficar um mercado mais pesado. Ainda tem uma expectativa, mas uma coisa que me surpreendeu muito foi que, quando a gente viu a revisão aí dos expectativas de confinamento, muita gente entrou com gado ali em julho. Quer dizer, esse gado que está saindo agora é aquele turma que entrou em julho ali. Foi maior esse volume de gado do que o do ano passado, né? Nas revisões aí do Mato Grosso, que o IMEA apresentou. Então, essa entrada maior está aí, está chegando no mercado que não tem demanda. A demanda está fraca, o mercado interno vocês sabem que está fraco. Então, você tem aí o quê? Um peso do mercado, quer dizer, uma renovação, e agora o preço daqui 90 dias, né, que agora está renovando o segundo giro de confinamento,
uma renovação dessa mesma quantidade de animais mais para frente, sem um mercado, nós podemos ter aí um mercado pesado, principalmente quando a gente tem aí problemas de China, né, que a gente teve, onde a China reduziu aí por questões de portos, a trava nos portos do Covid, ela reduziu a questão da carne da vaca louca, que bloqueou, não é que bloqueou, ela está até atrás, está voltando, mas bloqueou. Então agora a gente tem a expectativa que ela retome, mas a gente está vendo que o mercado interno está fraco. Então não estou tão autista, eu acho que o mercado pode dar uma recuperada, mas eu não estou tão autista, eu acho que esse é o risco. E pode ser que não vá também. Sim. Até agora, estabilidade para baixa, aquele cenário, a gente revê ele todo dia, na nossa plataforma tem isso, vendo como é que está. Então, num cenário desse, repor animais, ou entrar com um novo lote, com os custos dos animais que estão hoje, com a ração que está hoje, tem um risco grande de não ter um resultado muito pequeno. Né? Então, acho que esse a conta tem que ser muito bem feita. Se é animal do ano passado, como eu mostrei na conta do produtor que fez a trava de mercado, com um preço muito barato, os animais que o Ronan botou aqui, preço muito barato, isso sim. Aí você tem um benefício de estar pegando preços altos, uma vez que o ano que vem pode ser que os preços não estejam tão altos devido à virada de ciclo. Então você está liquidando um ganho muito bom. Ok, vamos repor mais baixo e vamos para um jogo seguinte. Agora, se é uma compra para fazer isso, já é mais arriscado. Né? Tem uma para você aqui, Ronan. Parabéns pela sua apresentação. Como você considerou arrobas produzidas durante o confinamento? Girou uma diária aí em torno de R$22. R$22 a diária. Não é um custo barato, é uns R$300 mais ou menos o custo dessa arroba produzida. Quando a gente vê quando a gente pensa nas margens de confinamento, elas não são tão boas. É mais para você dar um acabamento e fazer um agregado ali. Quer dizer, bate um pouco com aquilo que eu falei, né? Quem comprou o animal do ano passado está ganhando sobre a arroba produzida. E aí eu boto uma questão para vocês, né, gente? Eu coloquei isso para alguns clientes. Se valeria a pena confinar nessa situação, uma vez que o mercado não está tão alto. Então, às vezes, vender o animal o boi magro com ágio na arroba do boi magro, talvez fosse mais interessante ou menos arriscado do que botar esse animal no confinamento. Lembre que o custo de um confinamento ele é elevado. Então, você botar no confinamento um animal para não ter resultado e demorar mais para vender, vale a pena você considerar se vender o boi magro não é mais interessante, né? Pelo risco e pelo retorno. Então, você trocar o boi magro pode ser... Neste caso que a gente fez, o grande ganho daquele confinamento que tinha bois magros, o grande ganho, quase 90% do ganho dele estava no animal do pasto. Ele ganhava pouco no animal de confinamento. Então, foi considerado. Ele optou por não. Ok, tomada a decisão, está feito. Né? Então, o que ele fez agora foi proteger o preço para não tomar um prejuízo. Senão ele estaria, inclusive, nessa situação de mercado, ele poderia estar vendendo animais confinados com um ganho do animal, né, um lucro sobre esse animal menor do que vender ele como boi magro. Então, ele protegeu, teve o limite dele, fez a proteção e ok. Mas isso acontece. Se você não tomar cuidado, você pode tomar uma paulada na cabeça que você não esperava. Então, tem que entender mercado, tem que entender se a situação existe grande possibilidade de subir e rever isso com constância, que aí sim você começa a montar uma estratégia de proteção ou até mesmo aproveitar a alta, né? Ok, não tem problema. O importante é rever para poder tomar as condições. Acabou, né, Alberto? Aquela questão da gente querer trabalhar só dentro da porteira, né? A gente tem que estar sempre muito atento fora essas análises de mercado, as tendências. Não adianta a gente querer fechar a cabeça e ficar só lá dentro da fazenda mais, né? Essa eu acho que é uma realidade hoje, né? E assim, uma coisa que a gente percebe é que um animal de 300 é diferente de uma oscilação que a gente tinha de um animal de 100, de 150, né? 20% sobre 300, né, que é uma oscilação, é R$40, são R$60, né, por arroba. Então, é o seu lucro, às vezes vai embora. Então, a gente tem que tomar muito cuidado e é um fluxo de caixa muito grande. Eu tenho visto isso, e aí é um alerta muito grande, que eu tenho visto muita gente
começando a fazer operações para proteger fluxo de caixa, ao invés de fazer operação lucrativa. Ele tem medo de tomar uma operação de lucro para ele, porque ele tem medo de ter fluxo de caixa, tomar um custo mais alto e ter um fluxo de caixa, mas ele não protege o lucro que ele estava tendo. E o inverso acaba prejudicando ele também, né? Quer dizer, ele deixa de garantir uma rentabilidade para proteger, ficar com fluxo de caixa. Mas aí é uma reflexão, o que nós podemos fazer para garantir a operação de lucro e não ter problema no fluxo de caixa. Cada um tem a sua estratégia, cada um tem os seus mecanismos, mas existem ferramentas para isso e a gente tem que saber utilizá-las. Se a gente não sabe, a gente tem um risco grande. Quantas arrobas foram produzidas no seu confinamento aí, Renan? Isso, a gente fez aqui a simulação para chegar às 500, né, para a gente poder comparar o sistema de a pasto, mas esses animais aqui no confinamento, a ideia é chegar em uns 540, 550 Quantas quilos. Quantas arrobas foram produzidas dentro? Ele entrou com quantos pesos e saiu? Ele sai do pasto, quando a gente opta para fazer o confinamento, sai com 420, e para a gente terminar ele lá no confinamento em torno de 550 quilos. Então vai ganhar uns 130, 140 quilos no confinamento. O Carlos perguntou aqui, quais fatores que influenciam os preços de suplementação? Localização da propriedade, região onde está situada, isso aí é um fator que influencia demais, né? A questão do frete hoje, né? E o preço a compra, né, dos insumos, né? Quando a gente pensa em fazer um suplemento do volume, a gente tem que procurar fazer uma compra antecipada, uma boa compra. Então a compra influencia muito, o momento de fazer a compra, a gente tem que planejar isso, não dá para a gente, vou suplementar, vou sair no mercado hoje para comprar, não dá para ser assim, né? E a questão de logística, essa hoje talvez é que mais interfere. Assim, com a minha experiência de gerenciar aí o pessoal, eu vejo na estruturação de um projeto, que você vai formatar um projeto, quando você fala em suplementação a nível de 1 grama, 2 gramas, o peso é menor desses fatores, você ainda consegue levar isso junto com o sal mineral, que tem um custo mais elevado da unidade, né? Então, dilui bastante, você consegue ainda ter uma eficiência. Quando você parte para o sistema de confinamento, a sua logística e os seus pontos passam a pesar bem mais na conta. Então, um erro na montagem de uma estrutura que vai passar alimentações pesadas, numa localização errada, numa localização que não tem grão ou que está fora de uma logística de grão, é fundamental. Fez errado, provavelmente você vai assumir um custo errado pro resto da sua vida. Até o grão chegar perto de você. Isso. A não ser que na sua região você está fora, você tem ali uma peculiaridade que tem um produto, alguma coisa assim que você consegue fazer, né? Mas de contexto geral, você tem que estar bem localizado aí nas regiões produtoras, né? Ou produzir internamente, né? Se ou produzir internamente. Produtiva, né? Pode ser interessante. O que também tem aí é assim, tudo que a gente produz, né, gente? É sempre bom ter alguém mais que produz na nossa região a mesma coisa, porque aí maquinário, mão de obra, tudo mais, você tem eficiência de contratar um terceiro. Quando você é o único, você está lá sozinho, menos eficiente, arrendar uma máquina, pedir uma máquina para alguém emprestado, tudo você vai ser menos eficiente. Então, sempre que a gente está numa região que facilita, ou a cultura que tem na região facilita, é interessante. Né? Bastante. Então, Alberto, qual a diferença de proteção de mercado futuro e com seguro de preços? Legal. Mercado futuro, a grande diferença, assim, as duas operações têm o mesmo efeito, né? Mas mercado futuro, normalmente você consegue protegê-la no mercado, ou seja, naquele preço que o mercado está naquela hora, você faz a operação, ela não tem, o custo é muito baixo. E se ela sair, você conseguir acertar o olho do mosquito e ela sair para o lado da sua operação, né? Quer dizer, eu protegia uma situação eu vendia um contrato para proteger uma queda, se o mercado começar a cair, você tem entrada de caixa. O problema está no mercado ir um pouco contra para você pegar a curva final de preço. Detectar que você está perto da curva final, a gente tem modelos para ajudar nisso, mas detectar isso, e dificilmente você vai entrar no olho do mosquito, você vai entrar normalmente no final da curva.
e esse final da curva é exigido um pouco de caixa para você bancar isso. E normalmente esse é o grande... que incomoda muito as pessoas que usam o mercado futuro, mas é uma ferramenta excelente e funciona bem. O seguro de preço já é um pouco diferente. Você normalmente vai ter um custo para fazer aquilo. E a sua estratégia é, como eu mostrei ali, o mercado estava a 320, ele fez uma operação para proteger a 310. Isso a gente chama de fora do mercado, né? Estamos fora da posição que o mercado está pagando naquele momento. Quanto mais fora do mercado tiver, mais barato é aquilo. Mas se eu ficar muito fora, eu vou pagar uma coisa que não tem preço, então também não vale a pena. Que não vou ganhar nada, vou só pagar ela. Então, tem que se pensar aí qual a estratégia, como é que monta modelos de estratégia para você aproveitar o momento de alto, o momento de baixo e também está protegido. Então, a gente monta isso, as bandas de confiança que mostrei para vocês, elas nos ajudam a situar estratégias de hedge para que a gente possa proteger um topo ou uma baixa e estarmos dentro de um limite razoável e não gastar dinheiro por gastar, né? Foi realmente fazermos um seguro que possa nos trazer um benefício realmente com uma queda aí, a gente já está protegido. Então, são estratégias diferentes. O seguro de opções não exige caixa, né? Se você só comprar ele e pagar ele não exige um movimento de caixa. A operação que eu mostrei, ela só exige movimento acima dos 330. Então, são várias as estratégias, gente. Você tem uma combinação incrível de coisas que você pode fazer utilizando ferramentas de mercado. A questão é começar a mexer, começar a aprender, estudar sobre o assunto. A gente tem um curso de mercado futuro, quem se interessa aí pode fazer para começar a aprender isso e começar a mexer para se proteger do mercado, certo? O José Alberto aqui perguntou se as arrobas produzidas, né, durante o confinamento precisam dar retorno econômico. Sem dúvida, né? Isso, quanto mais, melhor, né? Vamos falar assim, se for para dar prejuízo, a gente não leva, né, para o confinamento, né? Eu acho que a gente pensa em trabalhar, sim, com um bocadinho aí de retorno, e talvez não dê o que a gente imagina que está dando lá no pasto, mas com certeza a gente busca que tenha um retorno, sim, no confinamento. Alberto, você tem alguma informação de como está o movimento dos negócios do mercado futuro do boi gordo na B3? Boa pergunta, Zé Alberto. Olha, está movimentado. Esses dias aí, com toda... houve um volume alto de negócio. Normalmente, quando você tem um estresse de mercado como teve aí, você tem uma operação, um movimento de saída ou de entrada, né? Então, ele teve um movimento, mas comparado ao que nós já tivemos lá atrás, e aí eu falo, eu opero o mercado desde 95, então já peguei momentos de baixo volume de negócios e de altíssimo volume de negócios. Até 2010, nós tínhamos um volume de negócios muito alto no boi gordo. De lá para cá, os volumes diminuíram, e agora, recentemente, começaram a voltar um pouquinho mais de volume, acho que até por causa dessas situações. Em termos de pessoas protegidas na Bolsa, né, número de contratos protegidos na Bolsa, não é um dos anos de mais contratos protegidos. Há 2 ou 3 anos atrás, nós tivemos um percentual de pessoas com um volume de negócios mais protegidos, né, ou a termo ou em futuros. Então, isso é arriscado, porque no momento que nem esse, que a gente está vendo aí o mercado desabar, nós temos um risco grande. Se o mercado cai e não tem ninguém protegido, é fumo no bolso. Então, é um pouco o que está acontecendo hoje. Tem muita gente assustada, desembolsos de dinheiro mais alto, porque o valor dos negócios subiram, e sem proteção. Então, isso tem prejudicado bastante aí o pessoal. Ronan, como você vê o futuro da engorda de bovinos em confinamento no Brasil? Como vê o futuro, né? É uma pergunta meio complicada aí de falar, mas o que a gente vê é que o Brasil cada vez se consolida mais em produção de proteína animal. Então, eu entendo que vai continuar do jeito que está para mais, né? Porque a gente precisa, como a gente ouve para todo lado, a gente precisa de alimentar o mundo, né? Então, com certeza, eu acredito bastante que a gente vai manter o que tem. A gente precisa... Está passando por um momento aí delicado,
mas eu vejo aí com boas expectativas aí, próximas aí de voltar a bons ritmos. Os seguros existentes no mercado têm diferenciação de prêmios, há necessidade de fazer análise de licitações. Seguro de preço, estamos falando de seguro de mercado futuro, né? Então, em caso de a diferenciação de preço, sim. Quanto mais longe do mercado, quer dizer, o mercado está pagando hoje, o mercado futuro está pagando 310, se eu fizer um seguro a 300 reais, ele é mais barato do que se eu fizer um seguro a 305, né? É a mesma coisa, gente, você pegar um seguro de carro, você fala, vou fazer um seguro de um carro de 30 mil reais ou um seguro de 20 mil reais. O de 20 mil reais é mais barato que o de 30 mil reais, né? Então, a gente vai te devolver 20 mil reais no sinistro, ou 30 mil. 30 mil custa mais caro do que... Então, é a mesma coisa. Então, quanto mais longe do mercado, mais alto. Seguros, eles são operados, seguros de mercado futuro, eles são operados, não são ainda, no caso de boi, eles não são na tela, o volume não é tão grande, então você tem que fazer uma solicitação no corretor para ele cotar o seguro e te devolver. Mas esse sistema que a gente usou e que a gente mostra nos cursos, ele ajuda você a ter uma precificação. Então dá para você simular diversas situações e ligar lá, vai estar muito próximo do que a gente simula, porque todo mundo usa um sistema muito parecido para precificar, um sistema conhecido. Então, basta você perguntar algumas coisas que estão ali para preenchimento e você já consegue simular o preço desse seguro. E, Ronaldo, como iniciar uma suplementação em algumas propriedades que nunca trabalhou com essa situação? Cada propriedade tem uma estratégia, mas no cenário geral, por onde começar? Eu espero que pelo menos sal mineral essa propriedade venha fornecer para o rebanho. Acho que isso é extremamente importante, começar por aí. Se não tem nada, o mínimo é fornecer um sal mineral da linha branca, né? Atentar bastante pela condição de pasto. Eu acho que a condição que você tiver de pasto, de comida para o teu gado, a partir daí que a gente vai definir por onde a gente começar essa suplementação. Não adianta nada eu pensar também em fazer uma suplementação de alto consumo e eu não tiver lá pasto, comida lá para o gado poder ter uma boa oferta de forragem para o gado. Então, é uma pergunta bem genérica, mas assim, acho que tem que analisar cada situação, cada propriedade, e se nunca fez nenhuma, nem nada, no mínimo começar aí com sal mineral de linha branca, e depois poder fazer um melhor investimento e partir daí para frente, buscando sempre uma melhoria. Mas nunca esquecer de ter uma boa pastagem, isso acho que é fundamental. Bom, pessoal, estamos aí com quase 1h30, já é mais ou menos a meta nossa de bater um papo, trazer, solucionar as dúvidas aí do pessoal. Vou agradecer aqui o Ronan pela atenção e pela presença aqui com a gente, trazendo as contribuições aí de suplementação. E a gente vai dando um obrigado a vocês, um adeus, uma boa noite. Obrigado pela participação. Quem gostou dos webinários aí, vai curtindo, se inscreve no nosso canal, que nós estamos fazendo a cada 15 dias.